Todo mundo aí com a gente? Oi, gente! Olá, estamos hoje aqui eu e a Adriele. Tudo bom, pessoal? Como prometido, hoje a gente está aqui na Masterclass Idiomas para fazer a correção da prova do Enem das questões de inglês, tá? Então a gente está aqui, ó, com o caderno azul. Então quem tá com o caderno amarelo, o branco e o rosa, vão acompanhando aí as questões, vão dando uma olhada, tá? Para saber que as questões são as mesmas, só a ordem que vai modificar. Mas a gente vai analisando uma por uma. Chama o pessoal, chama todo mundo para acompanhar essa live com a gente, dessa correção. Todo mundo que fez o Enem, para que a gente consiga tirar todas as suas dúvidas sobre as questões de inglês. E também não esqueça que essa live é a live da promoção, é a live do Black November na Masterclass Idiomas. O número de pessoas que acompanharem essa live vai ser o número de as nossas mensalidades das nossas turmas esse mês. Então, ó, tá vendo aqui embaixo? Compartilha, curte, manda pra todo mundo. Quanto mais pessoas assistirem, mais desconto a gente vai ter. Se tiverem 30 pessoas, 30% de desconto. Se tiverem 50, 50% de desconto. Mas o nosso objetivo é fazer com que você estude de graça nesse mês de novembro com a gente. Ou seja, a gente vai te dar a oportunidade de estar numa das melhores escolas de idiomas de Brasília e estudando sem pagar nada. Então vem com a gente, acompanha a live, compartilha, chama todo mundo, marca seu amiguinho, marca o inimigo também, porque aí ele vai ver que errou na prova, vai ficar deprimido. Na semana que vem, quando for fazer a prova de novo, já fica mais deprimido ainda. Não, brincadeira, que a gente, ó, é amigo dos amigos e dos inimigos também. Conhecimento é poder para todo mundo. Então chama todo mundo, vamos lá, vamos começar, vamos discutir aqui um pouquinho, né, professora Adriele, sobre a questão do Enem, sobre as provas de inglês, as provas de línguas, né? E é bem bacana a gente entender que a gente tá tendo uma preocupação dos órgãos e estarem fazendo uma prova bacana. A prova esse ano foi easy peasy para todo mundo. Foi uma gracinha, né? A prova Foi uma prova bem tranquilinha, não teve muitos peguinhas nem nada disso, não. Foi uma prova honesta. Foi uma prova bacana, foi uma prova legal, foi uma prova legal. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá, olha só. A prova do Enem, a gente costuma achar que, ai, nossa, eu vou fazer, tem aquelas pessoas, eu não sei nada de inglês, vou fazer espanhol, porque eu consigo me virar no portunhol para fazer a prova, mas nem sempre isso é garantido, né? Muito então, falso cognato do espanhol. Né? Então a gente tem que se pautar no que a gente garante, vamos lá, e não estava tão complicado assim não. Vocês vão ver que não é nem um bicho de 7 cabeças, que dá pra gente se virar, porque querendo ou não, o inglês hoje já é uma língua que tá tão introduzida na nossa cultura, que aí a gente, ó, leva algumas coisas no bico. É muito fácil. Então, por essa facilidade, algumas das palavras a gente já usa no nosso dia a dia, né? O inglês já tornou tão mais acessível hoje em dia, né? Tá tão Tanto mais YouTube, democrático, tanto né? Netflix, tanto cinema, né? Tá bem melhor agora do que era uns anos atrás. Não, e a gente ainda tem a Masterclass Idiomas aqui em Santa Maria. Para quem ainda não conhece, nós somos uma escola de idiomas aqui na Santa Maria que trabalha com inglês, francês, Espanhol, Libras. Então você que aí, ó, sonha ter um conhecimento numa língua estrangeira, ou sonha fazer Libras e ajudar as outras pessoas, vem pra cá pra gente. A gente tem matrículas agora para turmas começando nesse mês de novembro, com super desconto que vai depender só de você. Então, se você quer desconto, vamos lá, compartilha esse vídeo, chama os amigos, que a gente vai fazer a nossa promoção rodar hoje. Lembrando, quantas pessoas estiverem assistindo essa live com a correção da prova, é o número de desconto, é a quantidade de desconto que a gente vai ter. Então não perca tempo, chama todo mundo, vem pra cá. Ó, vou dar mais uns minutinhos aí pra você mandar pra aquele seu amigo. Pra o pessoal que tá no ônibus aí agora, ó, vamos lá, todo mundo. Vamos lá, compartilha o vídeo, olha, segue a gente, tá bom? E, professora Adriele, diga, você que tem, assim, vasto conhecimento, né, com esses alunos do ensino médio, o que você acha que mais atrapalha os alunos na hora de fazer as questões de inglês? Eu acredito que seja uma coisa chamada excesso de confiança. De achar que como vai ser muito fácil, não se preparam, aí chega na hora, dá de cara com conteúdo que não estava esperando, e aí acaba quebrando a cara. Aí não dá, né? O Enem é só uma vez por ano, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Então, pessoal, a preparação é importante.
oportunidade para que a gente tenha acesso a universidades boas, né, com valores aí em conta de bolsas e tudo. Então a gente precisa mesmo se dedicar, e é aquela coisa, é aquele momento que você passou todo o seu ensino médio se preparando. Também é esse termômetro para você saber se realmente aqueles 3 anos da sua vida valeram a pena, se você se dedicou o quanto tinha que se dedicar. Pode começar de novo, né? Mas quanto mais pra frente se anda. Então, pessoal, vamos lá, a gente vai aqui, ó, só lembrando todo mundo, dando um oizinho aí pra quem tá chegando agora. É isso aí, pessoal, vem, traz os amigos. Chama a galera, meu povo, chama todo mundo. A gente vai corrigir as provas, a prova do Enem, as questões de inglês, bem tranquilas. Todas de interpretação. Todas de interpretação. Esse diferente na prova, né? Foram todas de interpretação. Bem diferente, né? Bem tranquilo também. Aplicando algumas técnicas facinhas de interpretação de texto, dava para gabaritar a prova. Quem é bom em interpretar texto em português vai ver que, ó, inglês também não estava lá tão complicado, não. Era só uma questão de você estar alerta. E eu sei que estava todo mundo preparado, né? Todo mundo estava lá com seus lanchinhos, com a sua aguinha, né? Então, também aí, vocês aí do outro lado, ó, lembrando aí, se quiserem fazer pergunta pra gente, é só mandar que a gente vai estar tirando aqui algumas dúvidas de vocês também sobre essa na língua inglesa e outras disciplinas também, né? Que a gente vai dar esse suporte. Então, vamos lá, gente, ó, lembrando, a gente tá com o caderno azul, tá? Do Enem, da prova que foi aplicada no último domingo. E as pessoas que estão com o caderno rosa, o branco e o amarelo, as questões são as mesmas. Só vai mudar a ordem, né, como essas questões estão dispostas na prova. Tranquilinho, tá? Confere aí, acompanha. E a gente vai estar sempre dizendo qual é a questão direitinho para que vocês consigam, de fato, acompanhar. Então, vamos lá, gente. Vamos lá começar. Então, deixa eu ver. Yes! Beleza, ótimo. Então vamos lá, volta lá para a questão. Vamos começar por essa. Esse caderno aí é qual? É o branco. Ok, gente, olha só. Aqui a gente está com a projeção das questões do branco, tá? Então a gente vai lendo com vocês, tá bom? E vocês acompanham aí a questão. Vamos lá, professora Adriele? Vamos começar com a Adriele nessa primeira questão, pessoal? Vamos lá. Oi, meninas, tudo bom? Olha só, a primeira questão aqui dessa prova que a gente tem, ela tratava daquela... Era aquela questão que tinha assim, if, tadananana, tadananana, era aquela questão sobre crianças, né? Então a primeira frase que tinha aqui estava lá, if children live with criticism, they learn to condemn. Então eu tinha várias frases sempre apresentando essas condicionais. Se tal coisa acontece com as crianças, elas aprendem tal coisa. E aí a gente tinha algumas alternativas, como sempre de A até E. E aí a primeira, por exemplo, temem quem as amedronta, né? Vamos descer as questões. Bora lá. Só um minutinho dele ali. Sim, sim. Tem uma página aqui que está reconectando. Eu vou encerrar e vou recomeçar. Pronto, voltamos. Voltamos? Então tá. Então, gente, a nossa primeira alternativa aqui das questões era essa daqui, ó. Temem quem as amedronta. Pode ser. Pode, porque aqui realmente está falando. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Então, se as crianças vivem com medo, elas aprendem a ser crianças apreensivas. Então, até tem uma frase que validaria essa questão, mas tem tantas outras. Então a gente não pode ser muito reducionista, que eu digo assim, tem um pedacinho que está certo, mas a gente tem que olhar sempre para o todo. Isso é uma característica de quem interpreta bem um texto. Não interprete o texto por pedacinhos, porque às vezes dentro do próprio texto você encontra uma coisa que contradiz o que foi dito antes e aí vira uma lambança na sua cabeça. Então, vocês sempre têm que prestar atenção no texto como um todo. Então tá, temem quem as amedronta,
Vamos deixar ela aí na encolha, na geladeira um pouquinho. Vamos olhar a próxima. Vamos direto para a letra C aqui. Amam aqueles que as aceitam. Mas será? Né? Não está falando nada no texto disso. Né? Não está falando nada no texto. Ama quem aceita? Tá, pode até ser. Mas, na verdade, no texto está falando exatamente o contrário. Se elas vivem com aceitação, elas aprendem a amar. Então, não é porque aqui a gente tem a palavra aceitar e amar que essa questão está certa. Então, vamos deixar na geladeira ali mais um pouquinho. Aí a gente tem a próxima. São gentis quando respeitadas. Mas será também? Eu acho que essa cai na mesma questão que teve a letra A. Até tem uma parte do texto que valida isso, porém, não, né? Não é só esse pedacinho do texto que a gente está buscando. Ridicularizam quem as intimida. Aqui não está falando nada sobre as crianças ridicularizarem as pessoas. Então, essa questão aqui, ela está completamente errada. A nossa questão certa nessa daí vai ser a alternativa B. Aprendem com o que vivem. Porque essa sim pegou o texto como um todo. Né? O texto inteirinho falou, se a criança testemunha tal coisa, ela vai aprender X coisa. Então, vocês podem ver que essa questão aqui é a única que engloba o texto como inteiro. Se a criança vive, ela aprende. Por isso que ela é a certa. Então é isso, gente. Para essa primeira questão, essa é a minha explicação. E uma dica que eu dou também para quem está fazendo qualquer questão de interpretação de texto. Nunca interpreta o texto palavrinha por palavrinha ou frase por frase, porque esse tipo de prova aqui gosta de fazer uns peguinhas e colocam palavras que são parecidas, mas que na verdade estão dizendo completamente o contrário. Né? Então essa daí foi a nossa primeira questão. E agora passando a bola. Question number 2. Voltando aqui, pessoal, vamos lá. Vamos descer aqui para a questão 2, para a gente se guiar, né? Mais um pouquinho, muito bom. Então, a segunda questão desse caderno de provas é a questão que vem fazendo pra gente 5 ways fats can improve your health. Então, vamos lá, pessoal. Mesmo que essa questão a gente se depare com uns dos textos, como que a gente começa a fazer uma boa leitura de um texto de inglês? Então, vamos lá. Começando pelo título. O texto começa com um número. O número já vai facilitar pra gente bastante. 5, número 5. Então, 5 alguma coisa. Ways. Posso saber o que é ways? Sim ou não, mas vamos deixar um pouquinho. Nem precisa traduzir tudo pra gente entender o que o texto vai trazer pra gente. Pets. Nossa, eu já vi essa palavra em algum lugar, mas eu não me lembro bem o que é a tradução dela. E aí a gente vai tentar entender de onde que a gente viu. Ah, tá. Teve uma vez que eu fui levar meu cachorrinho, fui comprar uns negócios e tava lá, bem grande, escrito assim, ó, pets. Putz, se eu fui em algum lugar que tinha lá essa palavra e era relacionado com o animal, então eu já devo imaginar que tem alguma relação com esses animais. Que tipo de animais? Animais domésticos, né? Então, 5 animais, 5 alguma coisa relacionadas a animais. Can improve your health. Fazemos a mínima do que é? Então vamos seguir em frente. O seguinte, o pensamento é o seguinte. Can improve. Pode melhorar. Vai facilitar. Vai facilitar o quê? A sua saúde. Health. Saúde. Então esse texto vai trazer pra gente 5 maneiras, 5 formas que os animais de estimação podem ajudar a gente a manter uma boa saúde. O texto ele vem trazendo uma linguagem bem bacana, uma linguagem que não é tão difícil, a gente vai conseguindo pescar algumas palavras. E aí, ele traz pra gente, pode descer um pouquinho o texto, por favor. Ele vai trazendo pra gente as construções que o texto, as 5 formas que os animais podem ajudar a gente. Então, vamos lá pro enunciado da questão. Coloca lá pra mim, por favor, enunciado da questão. Sobe na lateral. Isso. Desce mais um pouquinho, aqui ainda continua a última parte do texto.
Muito bem. A questão do texto é o seguinte: ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, growing numbers of research, and several studies, com o objetivo de... O que essa questão está querendo da gente? Que a gente entenda o porquê que essas palavras, essas sentenças, essas frases foram utilizadas nesse texto. O que elas trazem pra gente? Então vamos lá. Todas essas palavras, esses termos, se referem a textos técnicos, a dados, a números. Pensando nisso, o título do texto dizia pra gente que eram 5 formas, né? Então essas 5 formas são baseadas em quê? Em dados, em estudos, em números. E qual o objetivo da autora do texto de trazer pra gente justamente esses dados? Qual era o pensamento dela? Vamos analisar lá nos itens da questão. Pode baixar um pouquinho para mim, por favor. Letra A. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asmas. Sim, lá no texto a gente fala disso, sim, que a alergia e a asma também são algumas das doenças que os animais de estimação ajudam, né, a melhorar. Porém, o foco do texto é somente nisso, nessas doenças, lembrando que eram 5 formas, 5 maneiras dos animais ajudar. Então, vamos lá. Letra B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Voltamos lá àquela palavrinha lá do título, health, saúde. O texto ele vem trazendo justamente essa construção dos benefícios de se ter um animal. Vamos analisar a letra C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. E aí a gente fica com a caneta coçando para já marcar essa questão. Por quê? Porque se falou lá de dados, se falou em pesquisa, se falou em estudos, tá na cara que é essa questão. Mas lembre de uma coisa, esse terminho aqui, ó, relações amorosas. O texto fala de relações amorosas? O texto fala sobre saúde. Fala sobre saúde. Então vamos lá para a letra D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Ajuda na saúde? Ajuda. Mas vamos analisar o último item aí, a letra E. Pode baixar para mim um pouquinho. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Quando a gente pega esses 5 itens, né, o A, B, C, D e o E, realmente todos eles pontuam uma coisinha sobre o texto. Todos eles têm um aspecto que está falando lá no texto. E aí a gente começa a pensar, qual o objetivo da prova? O objetivo da prova é fazer com que a gente se confunda. A prova tem um claro objetivo, meus amigos, é pegar você onde você acha que não pode ser pego. E aí o que a gente tem que fazer? Ser mais esperto que ela. Quando eu volto lá no enunciado, ele está pedindo a minha opinião? Não. Ele está me pedindo a opinião de algum ponto do texto? Não, ele está pedindo a opinião da autora. Se é a opinião de quem escreveu, quando a gente escreve um texto, a gente tem que usar todos os argumentos para convencer de uma única ideia. E qual é a única ideia que a autora traz no texto aqui, que é englobada por todos os itens na questão, que é justamente, desce para mim um pouquinho. Por favor, vamos lá. Isso, que é justamente o item B. Então, nas nossas análises, esse é o item mais completo para essa questão. Que ele vai trazer que o objetivo da autora, ao utilizar aquelas palavras, era convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Ok, pessoal? Então, essa questão aí, a gente poderia, matar fácil. Gente, olha, lembrando aqui, como é que tá a transmissão aí pra vocês? Tá? Tá dando pra ver legalzinho? Ok. Pessoal, então olha só, a gente tá transmitindo pelo Face, pelo Insta também, tá? Essa correção, então
Se no Insta tá tendo um pouquinho de dificuldade, corre lá pro Face, tá bom? Acompanha lá com a gente. Lembrando que quantas pessoas assistirem essa live, vai ser o número de pessoas que o número do nosso desconto. Então, chama todo mundo, vamos lá, vamos embora. E vamos lá, professora Adriele, para mais uma questão. Para mais uma questão aqui, pessoal. A gente está indo para a próxima questão. Vamos lá, então. Question number 3. Informa novamente que está com problema no Instagram, tá? Que não é aqui, deve ser algum problema no Instagram. E que para as pessoas engajarem mais, entrarem mais, marcar os amigos. E embaixo tem uma setinha no aviãozinho para as pessoas compartilharem com mais pessoas. Ok. Bom, pessoal, a questão número 3 era aquela que tinha uma charge. Você volta ali na charge para mim rapidinho, por favor. Era essa questão aí da charge, tá? Lembrando que parece que o Instagram tá com algum probleminha, né? A transmissão parece que tá dando umas travadinhas. Qualquer coisa é só correr lá no Face da escola, porque lá tá sendo transmitida também e a conexão tá um pouquinho mais estável lá com o Facebook, tá? E não esquece, gente, de marcar os seus coleguinhas, de marcar o pessoal que vocês, né, acham que também tem interesse nessa questão da correção da prova, né, porque foi uma prova bastante importante. Então, envia para eles, marca todo mundo, vamos assistir todo mundo junto e vamos passar, né, para a questão número 3. A questão número 3, ela traz pra gente uma sala de aula, né, a professora tá dando ali a sua aula e aqui atrás a gente tem How do you turn this thing on? E aí a gente vem nas perguntas, né? Aqui, no cartoon, um estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por alternativa A, suspeitar que o colega está com seu material por engano. Gente, essa aqui é uma questão que está trazendo pra gente uma matériazinha chamada phrasal verbs. Né? Os phrasal verbs são verbos que funcionam juntos de uma maneira diferente de como eles funcionariam sozinhos. Então, deixa eu só pegar um pincelzinho aqui para ilustrar para vocês o que eu estou falando. A gente tem esse verbo aqui, ó. Pega o de lá. O de lá? Esse aqui tá um pouquinho fraco. Deixa eu ver. Turn. Pessoas, turn, sozinho ali, do jeito que ele está, ele significa o quê? Ele significa virar-se, né? Ou virar alguma coisa. Quando você usa turn on, a presença da preposiçãozinha on muda completamente o sentido. De virar, ele se transforma no verbo ligar, fazer alguma coisa funcionar. Então, essa questão trabalha em cima disso. Você tem que saber a diferença de turn sozinho e de turn on. Então, aqui, o menino, na verdade, a pergunta que ele fez foi: como você liga essa coisa? Porque ele está com o livro na mão e não consegue ligar esse livro. Então, o colega suspeita que o coleguinha dele tá com material por engano. Gente, essa daí realmente estava de graça, não estou falando nada de material, realmente essa daqui não tinha nada a ver. Então, a letra A vocês já chutam para longe. E aqui a gente vem na letra B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Por quê? Não tem muito a ver, né? Vamos passar para a letra C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Ok, pelo menos aqui, houve a menção à palavra livro. Então a letra C, ela tá no caminho mais ou menos certo ali. Vamos ver. Entender como desligada a postura. Essa daí é um peguinha também. A gente sabe que existe duas expressões bem conhecidas pra gente, que é o turn on e o turn off. E algumas pessoas têm mais ou menos um conhecimento assim meio residual de que turn off e turn on, um significa ligar, o outro significa desligar. O objetivo dessa alternativa letra D foi confundir vocês. Foi levar vocês a essa palavra aqui, a questão do turn on, para que vocês fizessem uma bagunça e marcassem essa daqui. Só que essa daqui não é a correta. Vamos olhar a letra E. Desconhecer como usar um livro impresso. Essa daqui já está com uma carinha mais bacana, vocês não acham? Aqui mencionou novamente a palavra livro, então nós estamos entre a C e a E. Por que a questão certa é a letra E? Porque a gente sabe que existe toda aquela questão de uma brincadeira que as gerações mais novas não sabem usar o livro, né? Essa não é a única charge que mostra as pessoas tentando usar livros da forma como elas usam tablet e celular, por exemplo, né? Já tem
Se vocês virem um bebezinho, alguma coisa assim, dá um papel assim pra ele vai tentar, tipo, fazer esse movimento aqui, né, pra tentar dar zoom na imagem, sendo que não é assim que papel funciona. Então a Charge brinca justamente com isso, né? Então a alternativa certa é desconhecer como usar um livro impresso, porque o aluninho perguntou ao colega dele como se liga um livro, né? E os livros não são ligados. Para que você consiga usar, basta apenas que você abra, né? Então, bem mais simples. Por isso que a questão alternativa, letra E, é a correta e não a letra C. As outras três, A, B e D, elas realmente não tinham nada a ver com nada, né? Então é isso. Agora eu vou chamar a Ionara de volta. Próxima questão. Avisa novamente. Vamos lá, pessoal, tô aqui, ó. Vamos lá, todo mundo aí comigo. Já mandou esse vídeo pro seu colega? Já marcou ele aqui? Já chamou ele pra assistir? Então vambora, chama ele aqui agora. O Instagram tá caindo e que o Facebook tá estável. Ok. Gente, olha só, o Insta tá dando aqueles picozinhos, tá bom? Mas a gente tá lá na plataforma do Face também. Acompanha por lá, não perde a correção da prova não, ok? De hoje para amanhã, a gente vai compartilhar o vídeo inteiro da correção e a gente vai contabilizar as pessoas que salvam na live aí e a gente vai falar para vocês dessa promoção. Não perca tempo não, ainda dá tempo de chamar o seu amigo, acompanha a correção da prova, tira a sua dúvida, vem estudar com a gente aqui, ó, prova do Enem, vambora! A questão 4, gente, dessa prova, da prova amarela, confere aí pra vocês qual era na ordem de vocês, ela traz um textinho um pouco maior, né? Um pouquinho maior, é um texto um pouco mais denso, mas também não tem muita dificuldade não. Vamos direto pro enunciado dessa questão para vocês verem. Pro enunciado da questão, por favor. O texto traz pra gente o seguinte, o enunciado. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Então, olha só, de cara, só de ler o enunciado da questão, a gente já sabe que o texto está falando sobre o quê? Sobre obesidade. Esse é um tema que o Enem volta e meia gosta de tratar. Outras questões da prova também falavam sobre a questão da obesidade. É uma das grandes preocupações que a gente tem no século, que são os hábitos alimentares, né, dos seres humanos. A gente sabe que a gente está aí cada vez mais uma corrida, a nossa rotina está ficando cada vez mais acelerada e a alimentação é algo que está sendo deixado de lado. Então a gente está comendo muita comida processada, deixando daqueles hábitos antigos lá da vovó, de cozinhar a sua própria comida, de ter a hortinha no quintal, de ir na feira, né? Então, ó, esse texto traz pra gente justamente essa questão. E o texto vem trazendo diversos assuntos, né, diversas questões aí sobre essa questão da obesidade. Vamos voltar lá no texto um pouquinho então. Já de início, o texto traz pra gente uma questão, traz uma pergunta. A obesidade é uma doença? A obesidade é uma doença? A gente vive, né, num mundo em que as ideias estão sendo compartilhadas e a gente começa a pensar realmente nessas questões, né? Nos fatores que levam à obesidade, nos problemas de saúde que levam à obesidade. E o texto vai abordar duas questões fundamentais sobre essa questão da obesidade. Dois fatores que ele traz pra gente, como manufactured sugars, são os açúcares, sabe aqueles açúcares assim que a gente acha que não tá comendo? Sabe aquela Coca-Cola? Todo mundo já fez, a grande parte já fez esse experimento na escola, né? De mostrar o quanto de açúcar tem em cada coisa que a gente come, numa bolacha recheada, em uma Coca-Cola, e a gente assusta que mais da metade daquilo ali é puro açúcar. E a outra metade é o quê? Gordura. Gordura saturada também, aquela que gruda em tudo quanto é veia da gente, faz maior complicação. O texto traz essas duas abordagens como os maiores fatores para a obesidade, né? Então vamos descer mais um pouquinho o texto. É um texto que está circulando no jornal, então é um texto que traz alguns dados, né? A gente tem aqui alguns números.
E aí, tem uma parte do texto que ele traz o seguinte: uma porcentagem, né, de uma injeção de caloria lá da década de 70 e uma de 2010. Então, quando a gente faz esse comparativo, o texto traz pra gente claramente que em 2010, né, segundo os dados, o número de calorias que as pessoas ingerem durante o dia é maior. Mas não das calorias boas, encontradas em frutas e vegetais, essas paradas gostosinhas, não. São essas das gorduras saturadas, dos açúcares, todas essas gorduras, como o próprio texto traz pra gente, todos esses venenos que fazem mal à nossa saúde. E aí o texto quer da gente justamente o quê? Vamos lá pra questão, por favor. Ele traz o seguinte: ao abordar o assunto obesidade em uma sessão do jornal, o autor, letra A, defende o consumo liberado de açúcar. Gente, essa daí de cara a gente já descarta. Se o texto está falando sobre obesidade, gente, o mundo não é assim tão bacana que liberar o açúcar free para todo mundo. Agora liberou o açúcar, liberou geral, pode comer açúcar quanto quiser que não dá mais problema de obesidade. E o Instagram caiu de novo. Estamos tentando reconectar, mas saiu do Instagram, vai lá pro Face, não perde a live não perde, porque quantas pessoas estiverem assistindo é o número do nosso desconto. O objetivo é 100 pessoas pra gente dar 100% de desconto, pra você não ter que pagar a primeira mensalidade com a gente, não. A gente tem curso de inglês, de francês, de espanhol, de libras, e ó, tem muita novidade vindo por aí, tem turmas começando agora em novembro. Não perca essa oportunidade para você que sempre quis aprender uma língua estrangeira, que está com foco na sua carreira, que está com foco nos estudos, ou que está só querendo se sentir bem falando uma língua estrangeira. Não perca tempo, vem para a Masterclass. Nós estamos aqui esperando você que está aí do outro lado assistindo essa live, você que fez a prova do Enem e está morrendo de ansiedade. Acompanha com a gente a correção, tá bom? A gente fica aqui, ó, acima da padaria Raiz do Trigo, na 116. Facinho de chegar, vem pra cá, vem com a gente. Então vamos lá, gente. Vamos fazer o seguinte: a letra A a gente já descarta, porque realmente, de fato, ninguém tá liberando açúcar assim, né? Letra B, aponta a gordura como grande vilão da saúde. Realmente ele fala que a gordura é um vilão para a nossa saúde, mas só o açúcar? Só a gordura? Não, são os dois, a combinação perigosa, a duplinha do mal. Então a gente deixa essa questão aqui, vamos analisar mais pra frente, vamos ver se a gente acha alguma mais certa, que a prova que é justamente isso. Vão ter questões que parecem certas, mas a gente tem que procurar a que tá mais certa, mais completinha, mais bonitinha. Vamos lá para a letra C. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Gente, o texto diz justamente o contrário. Ele está trazendo para a gente um monte de fatores que a obesidade causa, as doenças, né? Um jornal de circulação, então vai trazer para todo mundo essa concepção. Então essa daí a gente também já descarta que, né, lógico que a obesidade é preocupante, sim. Letra D. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Logicamente, como eu falei, se eles estavam lá na década de 70, mostraram outro dado de 2010, isso demonstra que é um estudo que não foi feito hoje, é um estudo que vem acontecendo durante muito tempo, né? E lá no finalzinho do texto, ele dá uma dica para você que fala assim: olha, a gente, apesar de ter tudo isso em mente, a gente ainda precisa pesquisar mais. A gente ainda a gente precisa procurar ainda outros fatores que fazem com que a obesidade seja um problema muito sério. Então essa daqui também a gente já deixa de ladinho aí, que ela tem um sentido importante para o texto. E o último item é justamente enfatiza a redução de ingestão de caloria pelos americanos. Lembra dos dados que o texto traz pra gente? Da década de 70 e de 2010? É justamente o contrário, mostrou que ao longo dos anos as pessoas consumiram mais calorias e não reduziram. Então a letra E também está descartada. A gente fica então entre a D e a letra B. Então, quando a gente para ver o texto, ele vem trazendo justamente essa visão da
gordura e do açúcar. E é um estudo que ele fala que demorou muito para ser feito e ainda não está fechado. Então a questão que completa mais o sentido desse texto, que aborda melhor a preocupação que o texto traz para a gente, é justamente a letra D, que diz, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto, tá? Então a gente sentou, conversou um pouquinho sobre essa prova, viu que essa questão é aquela que mais se adequa ao entendimento do texto. Vamos esperar o gabarito sair, o gabarito lá do INEP, para a gente conferir as nossas questões, porque é sempre bacana também, né? Como eu falei para vocês, a prova tem o objetivo de levar a gente à confusão. E pode ser que a gente também tenha caído em um desses peguinhos. Por quê? Porque o bom de ser professor é justamente que você tem que estar sempre estudando. E é isso que a gente faz aqui na Masterclass. Nossos professores não param porque eles querem e fazem o melhor para você. Então, o estudo é constante porque você precisa que a gente seja melhor, você precisa que a gente seja master. Então vamos lá, professora Adriele, aqui agora para a nossa última questão da prova do Enem. Foram só 5 questões, ninguém sofreu tanto assim. Vamos lá? Vamos lá. E lembrando também, gente, que se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí nos comentários, vocês podem mandar pra gente também. Né? A nossa provinha tá chegando ao fim, mas a nossa live nem tanto, né? Vamos trazer o pessoal para assistir, podem mandar pergunta também. Se cair aqui no Insta, a gente assiste lá pelo Face, então tá tudo tranquilo. Gente, a última questão, a questão de número 5. In This Life. É uma música, né, da Madonna, e aqui a gente tem um pedacinho dela, né? Então a gente tem aí alguns versos, é uma estrofe completinha que eles mandaram aí pra gente. E aí a gente tem que prestar atenção em cada verso. Se a gente tá... Uma dica também que a gente dá para interpretação de provas é que se aparece uma música ou um verso, vamos ter em mente que eles não mencionaram essa estrofe porque todos os versos ali têm o papel deles, né? A característica da poesia e da música é justamente essa, né? Os versos, eles têm... Tá, eles trabalham juntos, né, para formar uma estrofe, para formar o corpo inteiro, mas eles também têm muito valor sozinhos. Às vezes, toda a estrofe gira em torno de um verso só, né, e parece ser o caso dessa questão aqui. Vamos dar uma olhada lá nas alternativas? Vamos lá nas alternativas? Olha só, o nosso enunciado. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pelo quê? Né? Então, é uma canção que fala sobre o sofrimento. Vamos ver a que o sofrimento se refere. Vamos começar pela A. Pela morte precoce de um amigo jovem. Opa, essa daí tem uma cara boa, essa questão. Vamos deixar ela ali na encolha e vamos olhar as outras, porque uma técnica de responder bem em prova é o seguinte: se você ficou em dúvida se a questão está certa ou não, deixa ela ali um pouquinho para depois. Começa primeiro por aquelas que você sabe que não tem nada a ver. Pelo término de um relacionamento amoroso. Vamos ali de volta no texto rapidinho, para a gente ver se amor está sendo mencionado em algum lugar nessa questão. Ó, sitting on a park bench, tá sentado num banco, pensando sobre um amigo, que tinha 23 anos, que foi embora antes de seu tempo. Isso daqui me lembra alguma alternativa, vamos ver o resto. Foi uma coisa que aconteceu sem muito aviso e ele não queria ver os amigos, né, chorando, sabia que o dia dele estava chegando e eu não tive a oportunidade de falar adeus. Onde que está amor aqui em algum lugar? Aqui a gente só vê sofrimento, né? Então não tem amor aqui. Então aquela alternativa ali, letra B, realmente não. Então a B você já pode riscar. Pela mudança de um amigo para outro país. Ele mudou para outro plano. Ele mudou para um outro lugar, realmente ele não está mais onde ele costumava estar, mas não é por causa de uma mudança de país. Nenhuma menção a mudança, nenhuma menção a país nenhum. Então essa daqui com certeza também não é, a letra C já pode cortar. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Essa é aquela questão que tenta te induzir ao erro. Ali falou-se muito sobre amigos e ali falou-se muito sobre anos também, né? Falou sobre tempo, falou sobre 23 years. Só que, né, não é disso que a gente está falando.
a pessoa tinha 23 anos de idade e tinha uma porção de amigos. Essa questão aqui brinca com o fato de que talvez o candidato não tenha um domínio tão grande de inglês, e aí ele vai pensar, cara, se tem uma alternativa que fala de amizade e fala de 20 anos, e no texto está escrito amigo e fala mais de 20 anos, então essa daqui pode estar certa, mas não está, né? Essa daqui também não é a certa. Pela traição por parte de pessoa próxima. Essa daí é daquelas alternativas que eles colocam que é para você relaxar, né? Você olha e fala, qual é a mais absurda que eu tenho certeza que está errada, só pode ser essa aqui. Essa realmente não tinha nada a ver. Quando a gente vem na A novamente, que foi a única que a gente deixou ali na encolha, pela morte precoce de um amigo jovem. Vamos ler no texto rapidinho de novo? A gente tem um verso que valida justamente isso. Aqui está escrito, eu estava sentada num banco de parque, pensando sobre um amigo meu, que tinha apenas 23 anos de idade e foi-se antes do tempo. Então foi-se para onde? Foi para outro país? Não. Quer dizer, talvez, né, na próxima reencarnação ele volte num país diferente do dele, mas aqui realmente a pessoa faleceu, né, e faleceu precocemente, faleceu com 23 anos de idade e a pessoa nem teve a chance de dizer adeus para o seu amigo que morreu tão jovem, né, tão precocemente. Então essa é a questão verdadeira, a certa, porque aqui engloba todo o texto, mas também engloba aquele um verso específico que deixa bem claro, a pessoa se foi, gone, se foi, não existe mais, a pessoa, né? Última questão. E é isso. Isso, pessoal. E aí, pessoal? Tiraram suas dúvidas? Acertaram as questões? É isso aí, a gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigada, professora Adriele, pelo apoio aqui, discutindo as questões. Se você ainda ficou com dúvida em alguma delas, manda pra gente a pergunta que a gente responde com todo carinho para você, né? Como a gente viu, as questões desse ano na prova do Enem estavam tranquilas, não eram questões tão longas, né? Tão densas como geralmente essas provas têm o hábito de ser. Foram questões tranquilas, os textos não estavam, a gente, né, conseguia puxar ali alguma coisa, e eram todas questões de interpretação, né? Então, cada vez mais o Enem está trazendo essa mensagem pra gente, que é importante a gente ler, que é importante a gente estar por dentro dos assuntos, para que a gente consiga absorver de fato as mensagens que eles estão passando pra gente através desses textos. E a nossa mensagem hoje para você é justamente essa também. Se dedique, se estude. Nós aqui apostamos muito na educação como forma de modificar a vida, como forma de transformar. Então, a educação é sim uma bandeira que a Masterclass Idiomas defende. Nós aqui estamos todos muito felizes com os nossos alunos que fizeram a prova do Enem. Beijo para vocês, meninas, meninos, que fizeram a prova do Enem. Eu espero que vocês tenham ido super bem, hein? Eu vou pegar a prova de vocês depois para conferir. Olha, a gente vai ter sabatina dessas questões aí na prova, né, não, professora Adriele? Vamos sim. Um aulão de correção específico para eles. Aulão de correção para eles, é isso aí. E aí a gente está aqui, pessoal, sempre se dedicando, sempre buscando trazer coisas novas para vocês. Então, dicas, sugestões são sempre bem-vindas. Aqui a gente constrói junto com você aí que está do outro lado. Por isso que a gente está aqui hoje, que a gente está compartilhando com vocês essa correção, para que vocês participem. Vocês é que vão dizer o tom da nossa promoção do Black Friday, que na verdade é Black November, porque só um dia de promoção não vale a pena. O bom é promoção o mês inteiro. Então a gente vai computabilizar aqui quantas pessoas do Face, quantas do Instagram assistiram essa live, e aí a gente vai mandar para vocês tudo direitinho. Qual o valor do descontaço que você vai ter nas turmas aqui desse mês de novembro na Masterclass Idiomas. Lembrando para vocês, para quem ainda não conhece a Masterclass, nós somos uma escola de idiomas que oferece inglês, francês, espanhol e Libras. Isso mesmo, pessoal. Nós somos a primeira escola de Santa Maria a também trabalhar com Libras, para trazer para você não só o fator que isso eleva a sua carreira, o quanto que isso traz para você uma noção de humanidade, porque Libras a gente faz porque é bom, porque é bacana, porque é importante e porque ajuda o próximo. Então a gente acredita nisso, venha para cá, as turmas estão com matrículas abertas, não perca tempo,
entra na nossa página no Face, entra na nossa página no Insta, ou então manda mensagem pra gente pelo zap no número 996197070. Manda um zap pra gente, manda a sua dúvida, que a gente tá aqui pra tirar todas elas e explicar pra todo mundo, tá? Quem gostou, gente, manda um legal aí também. É sempre bom ter um retorno. Ó, amo vocês do fundo do coração. Vem pra gente, seja melhor, seja master, não perca tempo, matrículas abertas e aguenta aí que tem mais coisa. E a gente vai deixar uma caixinha de perguntas agora no Stories, se tiver dúvida, poder perguntar na caixinha. É isso aí, gente. A patrão tá aqui, ó, dizendo que a gente vai ter uma caixinha de perguntas aqui pra quem acompanhou a live. Pra aqui, ó, tá tendo até foguete, hein? Viva Foi um negócio, foi bom, hein? Foi bom ter até foguete. É isso aí, pessoal. E olha só, nessa caixinha você pode lá também fazer perguntas se você ficou com dúvida ainda em alguma questão, se perdeu a correção de alguma dos itens aqui, acompanha, coloca lá que a gente responde de novo pra você, tá bom? É sempre muito bom estar com vocês, né? É um prazer muito grande. Seja melhor, seja master. Muito obrigada. Boa noite pra vocês. Boa noite, professora Adriele. E até a próxima. Foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.